Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Este que já é o 9º vídeo da nossa jornada à conquista das virtudes. É uma alegria estar aqui com você, compartilhando a riqueza desse belíssimo livro, essa nobre inspiração mesmo de ajudar as pessoas a serem mais maduras, mais virtuosas, enquanto eu também faço o meu processo de amadurecimento e crescimento nas virtudes. Desde já peço para você curtir esse vídeo, você se inscrever no canal e compartilhar com aquelas pessoas que você mais gosta. E principalmente você comentar aquilo que você achar desse conteúdo, está bem? Então hoje nós falaremos sobre a alma das virtudes humanas. Nós dividiremos praticamente em algumas partes, assim como o autor nos instrui. Então a gente vai ver com muita calma, com muito carinho. Então, como até agora nos ajudou a imagem empregada da vida como uma construção de um edifício, vamos procurar mais luzes na última parábola que Jesus expôs antes de ir para a cruz, a alegoria da videira e as varas. Então, diz na palavra: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Então, a vida do ramo, ou ali é o ramo mesmo, eu não vou lembrar de outra palavra. Da vara ou sarmento, de onde pende a uva, procede da seiva, que vem das raízes da videira. Sem seiva, a vara seca. Sem seiva, não há fruto. Então, por si só, você pode pensar de como que a seiva é como se fosse o sangue da planta, né? Assim como nós também temos o nosso sangue humano, animal, que nos dá a vida, né? E o coração é aquele motor que bombeia. Então, para o cristão, essa seiva é o próprio Cristo. Então, é graças a Ele, pela infusão do Espírito Santo, o amor entre o Pai e o Filho, que você tem essa vida nova. Então, trata-se de uma realidade divina, que as palavras humanas são incapazes de exprimir. Os padres da Igreja dos primeiros séculos, para explicar a transformação que a graça do Espírito Santo opera em nossa alma, recorriam a comparações. Uma delas, muito expressiva, é a do metal posto ao fogo. Ao ficar em brasas, adquire as qualidades do fogo, sem deixar de ser o que era, o metal, mas que ganha o ardor, a luz e o calor que sozinho jamais teria. Coisa análoga faz a graça do Espírito Santo nas nossas almas, elevando-as, divinizando-as, tornando-nos filhos de Deus. Então, é justamente esse fogo divino que ilumina e planifica as virtudes de um cristão. É graças a esse fogo divino que nós podemos viver e agir como os filhos de Deus muito amados. E se não perdemos essa graça de Deus pelo pecado, as nossas virtudes terão a vitalidade, a seiva, a qualidade sobrenatural das virtudes dos filhos de Deus, dos irmãos de Cristo. Serão as virtudes humanas do cristão. Então, vamos entender um pouquinho mais a graça e as virtudes humanas. Então, só para a gente contextualizar, pensar previamente, nós temos as virtudes humanas, que são obtidas mediante esforços, mediante ocasiões, esforço, mortificações, mas a graça impulsiona isso, nos ajuda a viver ainda de forma mais intensa. As virtudes humanas já foram conhecidas e estimadas há milênios, até mesmo por pagãos, por ateus.
Recordemos que Platão formulou a doutrina básica das 4 virtudes cardeais. Quais são elas? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. A seguir, Aristóteles e os filósofos estoicos como Epiteto, Cícero, Sêneca, etc., aprofundaram nas 4 e em muitas outras que estão ligadas a elas. Os mesmos valores básicos encontram-se nas tradições éticas do confucionismo, do hinduísmo e do budismo. Olha só, Platão ele fez essa síntese, mas assim como é uma verdade humana, é uma verdade a ser como que um motor para o crescimento da realização humana, ela também se apresenta no confucionismo, no hinduísmo, perdão, e no budismo. Então, olha só como que é forte essas virtudes, como que elas são realmente verdadeiras. Então, o cristianismo não rejeitou esses valores. Antes assumiu a doutrina clássica dessas virtudes, como fez com todos os valores autênticos da sabedoria pagã. Então, o cristianismo ele apreendeu isso, ele tomou posse, mas cristianizou, a gente pode pensar. No entanto, o enfoque cristão modificou profundamente pela raiz a perspectiva pagã. Com efeito, o ideal pagão apreciava as virtudes como desafio de grandeza pessoal, como o domínio de si, como vitória do esforço moral do sábio, como supremacia da inteligência e da vontade sobre os instintos e as emoções. Ou seja, do que veio do mundo paganizado, ateu, daquilo que foi bom, e é bom, aliás, e será sempre, vai ser perpetuado, vai ser planificado mediante a graça, mediante uma perspectiva cristã. É uma moral que tem muitas coisas elevadas e sempre válidas. Por isso, Santo Tomás de Aquino pôde aproveitar grande parte da ética nicômaco de Aristóteles. Porém, já desde o início, a alma cristã percebeu que esses valores pagãos, ainda que positivos, padecem de insuficiências. Ou seja, mesmo que há potenciais, há acertos, há verdades, não há uma verdade sobre o homem de forma completa, embora esteja ali um esboço muito bem apresentado, muito, digamos assim, muito elegante, muito bem formado sobre a natureza humana. Então, virtudes pagãs e virtudes cristãs. Entendemos um pouco mais disso. Vejamos 4 insuficiências da visão pagã das virtudes. Quais são os pontos de déficit, se tomássemos aí uma pessoa virtuosa, mas a nível que seja pagã ou ateia, no caso, né? O pagão virtuoso é autossuficiente, ou pode ser autossuficiente, ou tender a ser. Então ele acha que não precisaria de Deus para ser perfeito. Quando muito, deve resignar-se ao destino inexorável dos deuses. O herói e o filósofo pagão têm o perigo de viver facilmente num clima de orgulho, de autocomplacência. Ignoram a virtude da humildade, não a compreendem. Valorizam o forte e o sábio, mas menosprezam o fraco e o ignorante. Pelo contrário, o cristão ama a todos igualmente como irmãos, e valoriza especialmente os pequeninos, os pobres, os fracos, filhos queridíssimos de Deus. Segundo ponto. Esquece que é uma parte importante do amadurecimento das virtudes. Esquece que uma das importantes partes do amadurecimento humano, das virtudes, é a cura dos defeitos contrários a elas, enraizados na alma. Ou seja, o ser humano está contaminado pelo pecado. Sem curar as feridas interiores, mediante a graça e o perdão de Deus, a virtude fica enfermiça, é um ramo frágil. Então não é apenas adquirir virtudes humanas, mas é também também curar essas feridas ou esses vícios, esses pecados capitais.
Terceiro, as virtudes pagãs não têm o seu centro vital no amor. Qual que é uma razão de um pagão, de um ateu ser virtuoso? Pode ser, sim, um amor, um sacrifício, uma doação, mas ele ainda tem potencial de crescer mais. Né? Ele não é completo. Então, desconhecem o Espírito Santo e a extraordinária novidade da caridade cristã. Então, por isso que fala-se que o amor é a alma das virtudes cristãs. Sobretudo o amor a Deus, o amor ao próximo. Sempre recordarei a tristeza com que uma mãe de família de origem oriental me dizia, depois de uma primeira viagem à terra dos antepassados: é uma pena, eles são bons, mas não conhecem a caridade. Quarta insuficiência das virtudes pagãs. Não sabem, por não conhecê-lo ou por conhecê-lo mal, que o modelo supremo, único, definitivo, da plena perfeição das virtudes humanas é Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Então, nós temos aí não somente modelos pagãos que têm o seu mérito, têm o seu mérito, que têm o seu caráter muito exemplar, mas muito mais do que esses heróis, deuses famosos, nós temos o próprio Deus feito homem. Então isso seria um motivo e tanto para crescer no amor. Por exemplo, diante da cruz, de um sofrimento, de uma dor, um estoico provavelmente ele poderia pensar ou dizer: seja forte, seja indiferente ao sofrimento, esteja por cima dele. Mas o cristão, vou lembrar um episódio que fala por si. Um rapaz gravemente doente contava ao sacerdote que o atendia que naqueles dias rezava olhando para um crucifixo. Ele dizia: Jesus, sofro porque dói muito, mas sorrio porque te amo. Então, não há um desprezo das condições, não há um desprezo, uma negação das coisas, mas há uma superação realista, objetiva, que tem aí, como diz a psicologia, um certo coping, um enfrentamento real, autêntico, que não desvia, mas enfrenta, passa justamente com força, com autêntica caridade, onde mais dói. Então, mediante essa motivação, essa vivência plena cristã, a gente pode pensar: sem a graça e sem o amor, o esforço fica estéril. Sem a graça e sem o amor, o esforço ficará estéril. Então, as virtudes humanas do cristão. As virtudes humanas, como dizíamos, são as mesmas virtudes cardeais dos pagãos. E será sempre assim. Quais são elas? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E tantas outras que lhes são anexas, por cada virtude cardeal. Como pagão, o cristão também tem que lutar para adquirir essas virtudes. A graça não o dispensa do esforço necessário para as possuir. Mas a novidade é que o Espírito Santo comunica a essas virtudes qualidades divinas que mudam tudo. Olha isso. O Espírito Santo comunica a essas virtudes qualidades divinas que mudam tudo. Primeiro, faz delas virtudes filiais. O cristão que vive da fé pode exclamar extasiado como São João: Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus. Então é justamente isso. E quando se empenha em ser mais forte, mais prudente, mais justo, mais moderado, não visa a satisfação vaidosa de se sentir bom. A única coisa que procura é que buscava o coração de Cristo, cumprir com amor a vontade do Pai, fazendo o que lhe agrada. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sempre faço o que é do seu agrado. Segundo motivo. Segunda divinização. A segunda coisa que muda.
Além disso, o Espírito Santo infunde no esforço humano a força de Deus, a fortaleza, ou seja, o esforço humano ele é amparado, ele é sustentado, ele é impulsionado pela força de Deus. É o que nós encontramos com o apóstolo São Paulo, que nos diz que, né, ele, em seu momento de fraqueza, ele disse, né, ele afirma para nós: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. As virtudes humanas são purificadas e elevadas pela graça divina. Então esse seja um ponto que o cristão, quando abraça mesmo o propósito das virtudes, se ele tem uma vida sobrenatural, uma vida na graça, ser virtuoso será menos difícil, será mais fácil exercitar essas virtudes. As virtudes, então, humanas são purificadas e elevadas pela graça divina. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação trazido por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. O cristão de boa vontade, aberto à graça de Deus, estará em condições de amadurecer mais depressa nas virtudes humanas. O cristão de boa vontade, aberto à graça de Deus, estará em condições de amadurecer mais depressa nas virtudes humanas. Uma última colocação, já para a gente encaminhar para o final deste vídeo, uma frase de São José Maria Escrivá, que inúmeras vezes eu menciono aqui em nossas aulas, em nossos vídeos. São José Maria recordava muitas vezes essa realidade. Quando uma alma se esforça por cultivar as virtudes humanas, o seu coração já está muito perto de Cristo. As virtudes humanas são fundamento das sobrenaturais. Se o cristão luta por adquirir essas virtudes, a sua alma dispõe-se a receber com eficiência a graça do Espírito Santo. E as boas qualidades humanas ficam reforçadas com as moções que o Paráclito introduz na alma. Eu vou repetir a última frase do nosso vídeo de hoje. Quando uma alma se esforça para cultivar as virtudes humanas, o seu coração já está muito perto de Cristo. As virtudes humanas são o fundamento das sobrenaturais. Se o cristão luta por adquirir essas virtudes, a sua alma dispõe-se a receber com eficácia a graça do Espírito Santo. E as boas qualidades humanas ficam com as moções que o Paráclito introduz na alma. Ou seja, querer ser virtuoso, aqui eu estou te oferecendo, estou te apresentando um upgrade nesse caminho. Então, vale muito a pena a gente vai continuar falando desse tema, assim como o autor nos apresenta, mas o quão bonito é a gente saber que uma vivência mediante uma graça divina aperfeiçoa todo o esforço humano, planifica, torna mais dócil a ação do próprio Deus, do Espírito Santo. Então, é um esforço sem a graça, porque sem a graça todo esforço é inútil, é estéril. Tem o seu mérito, mas não é pleno. Então, meus caros, vamos ficando por aqui, mais um vídeo. Peço novamente para você compartilhar esse vídeo, você curtir, você se inscrever, comentar aqui embaixo. Fala para mim o que você está achando, se você está gostando, se está tudo certo para você, como que está a sua caminhada nas virtudes. E até a próxima, meus caros. Até mais.